Boa tarde, pessoal. Hoje irei fazer a apresentação do equipamento IR6000, no qual vamos dividir em vários vídeos, tá? E o primeiro vídeo, que seria esse, seria a apresentação do equipamento, tá? Então, essa máquina ela é fabricada pela ASHI, tá? A IR6000. Ela tem inúmeros fabricantes no mundo, tem a LY, tem a Scotty e por aí vai. A gente trabalha com a da ASHI e a da Scotty. Nesse vídeo eu vou estar mostrando as características da máquina, entre outros detalhes, desse modelo e desse equipamento. A ASHI IR6000 ela é destinada mais para os mercados de laptop, desktop, tablet, celular, entre outros que tenham BGA não muito grandes, como por exemplo de videogame. Os de videogame já são mais difíceis de serem removidos com esse equipamento e a gente indica as estações de ar quente. Falando um pouquinho mais sobre a IR6000, temos a potência dessa máquina. Ela possui um canhão superior de 450 watts e uma base de 800 watts. O canhão dela tem uma área de abrangência de 8 centímetros por 8. Trabalha com a energia 220 volts. Não recomendamos 110 e nem temos em estoque o modelo de 110 volts por questões de consumo de energia e de ter problemas na corrente 110. No início, quando nós começamos a trabalhar com essas máquinas, nós trouxemos alguns modelos 110 e tivemos alguns problemas do tipo, quando a máquina chegava perto da extração do chip, de tanta energia que ela puxava, ela começava a piscar as luzes, né, do teto. Então a gente acabou, enfim, tirando fora a questão de trabalhar com equipamento 110. Todos são 220, por questão de estabilidade da máquina e consumo de energia. Bom, esse equipamento possui uma conexão com o computador, né? Uma conexão que você faz na sua máquina e você consegue visualizar em gráficos o que acontece aqui nessa controladora principal da temperatura do canhão. Então você consegue espetar diretamente no seu computador, salvar os perfis que estão aqui, né? Porque esse perfil ele só armazena 10 perfis. E você consegue estar salvando até mais se você precisar no seu computador. Essa máquina tem a tecnologia de infravermelho, tanto na parte superior como na parte inferior, tá? Ela trabalha com uma tecnologia de infravermelho um pouco mais moderna, né? O pessoal chama de Dark infravermelho, porque ela não tem o sistema de lâmpada a bulbo. Antigamente as máquinas, a T870, a T862, foram as primeiras máquinas que surgiram no mercado para remoção de BGA. Elas não possuíam, primeiramente, uma potência legal. Elas trabalhavam com o sistema de uma lâmpada realmente, que você via que era um infravermelho, uma lâmpada bulbo ali, né? Que esquentava demais, você não conseguia ter um controle muito bom da temperatura. E ela também não trabalhava no sistema de rampas, né? Hoje em dia, qualquer equipamento, uma IR6000, você pode comprar uma Ronton R490, uma Shuttle Star, qualquer equipamento. Todos eles trabalham com o aquecimento do canhão em rampas, tá? Ela simplesmente não vai de 0 a 250 graus numa tacada só. Ela vai em rampas. Então, o que quer dizer rampas? A rampa constitui de 3 itens importantes. Quantos graus por segundo vamos estar aquecendo, temperatura-alvo e quanto tempo vamos ficar nessa temperatura-alvo depois que chegamos na temperatura que a gente quer. Então, essa daqui já tem esse sistema, ela trabalha com essa controladora central aqui, que nos permite estar trabalhando em rampas. Qual que é a vantagem de trabalhar em rampas? A probabilidade de você danificar um componente BGA ou um SMD, se você quiser tirar aqui, você consegue ter um controle melhor da temperatura para exatamente não perder ele. Então, a gente
basicamente opera só com máquinas desse tipo, que é o que o mercado hoje tem. Bom, outro detalhe importante desse equipamento, que nós conseguimos, tá trabalhando todos os mercados, como eu havia dito no início do vídeo, menos o de games. Você pode trabalhar tablet, computador, entre outras coisas. Um detalhe importante aqui, o que acompanha esse equipamento que a gente vai estar falando agora? Ela acompanha duas barras, dois cilindros aqui, vamos chamar assim, que vai fazer parte da base dela aqui para a gente estar prendendo o carrinho. Vem com dois carrinhos, duas bases laterais no qual a gente vai estar montando no próximo vídeo, uma chave, um CD com um software que vai para o computador, um cabo serial, caso você não tenha mais conexão serial, hoje em dia já não é tão fácil encontrar uma conexão serial no computador, você pode estar usando um adaptador de serial para USB que também funciona. Um cabo de força, e é um cabo de força um pouco mais parrudo, não é um cabo de força qualquer, igual de gabinete de computador. Não me use, porque a probabilidade de derreter o fio aqui dentro e dar um curto é muito grande. E você acompanha um termopar que está aqui, que a gente vai estar utilizando nesse cilindro menorzinho aqui da máquina. Então nesse primeiro vídeo estou apresentando o equipamento, o que acompanha o equipamento, e também ela vai com um manual para você estar fazendo a configuração desse controlador. Nós vamos estar fazendo a configuração num dos próximos vídeos, né? Mas para você saber os valores que a gente vai estar inserindo tanto nesse controlador como nesse outro. E ela tem um sistema de lâmpada de LED, que daí você consegue também iluminar a placa. Tá? Então, gente, esse é o primeiro vídeo mostrando as características do equipamento, o que acompanha, e a gente já está fazendo o segundo vídeo, como está entrando após esse, que vai ser a montagem da máquina. E depois vamos ter um terceiro vídeo, que após montada a máquina, a gente vai fazer a configuração dela e fazer a remoção do componente BGA. Tá? Pronto, vai. Pronto, gente, agora vamos começar o segundo vídeo, montagem da máquina. Recomendamos você ter um alicate de bico, chave Phillips e ter também, não se esquecer dessa chavinha que imagino que seja torque, para a gente estar montando a base da máquina. Bom, primeiro momento, vamos colocar o canhão aqui. Ele tem um parafuso aqui, ó, se vocês repararem, que você pode estar usando para travar o canhão aqui no cilindro. Mas o ideal não é deixar ele travado, porque senão você não vai conseguir girar esse canhão para a lateral para fazer a extração do BGA. Bom, vamos fazer a conexão desse canhão na base da máquina. Com um alicate de corte, a gente vem e corta esse forca-gato, né? Tiramos e fazemos a conexão do cabo no primeiro buraco aqui. É uma conexão plug and play, então não tem erro, não tem como você ligar ele de ponta cabeça ou enfim, o que seja. Então a gente vai fazer a conexão dele nesse primeiro buraco e vamos rosquear na seguida. Pronto. O canhão já está conectado. O buraco de baixo serve exatamente para aquele cabo auxiliar, aquele cabo de comunicação com o computador. Você pode espetar ele, também deixar rosqueado no caso, se você for utilizar a comunicação com o computador. No meu caso aqui eu não vou utilizar a comunicação, eu vou simplesmente me basear no perfil que a máquina passa na controladora principal dela. Então isso aqui eu vou desconsiderar. Simplesmente, igual eu falei, é só espetar aqui, ligar o cabo na conexão serial atrás do seu computador ou com um adaptador serial para USB e instalar o software que acompanha a máquina.
Vamos pegar o termopar que veio com o equipamento, fazer a conexão aqui, ó. Vamos rosquear ele até o final, ó. Rodando, rodando, rodando. Giramos. Aí nós temos que fazer o quê? Parafusar esses dois terminais que vêm aqui, essas duas conexões, desculpe, desses terminais aqui atrás. Então, só para você não ter problema, o vermelho é o positivo e o preto é o negativo. Então, aqui atrás da máquina está identificado do meu lado da direita positivo, que é onde vamos colocar o fio vermelho. Com o auxílio de uma chave Phillips, a gente acaba soltando o parafuso, prendendo ele. Pronto. E vamos repetir o mesmo processo aqui no negativo, no polo negativo, que vai ser feita a conexão com o fio preto. Parafusamos. Pronto. Está conectado o termopar da máquina. Bom, vamos girar a máquina de volta aqui por estado da frente. Ela tem essa manopla, que geralmente vem travada. Você vai ter duas regulagens aí que você pode fazer, até 3. Como essa chavezinha que acompanha, uma chave Allen ou Torque, não sei quantos lados tem aqui, mas é uma chavinha no qual você vai fazer a conexão não, desculpa, vai colocar no parafuso ou apertar ou soltar exatamente, ó, para o canhão subir ou descer. No meu caso aqui eu tenho que deixar ela um pouquinho apertada, senão o canhão fica solto. Então, ó, já está uma regulagem ideal. Você possui essa regulagem aqui também do lado da esquerda. Você pode parafusar também o parafuso para dar uma segurada nesse canhão. E você tem ainda um regulador de cima, que seria uma trava de segurança no caso de, principalmente, quando você tiver naquela hora de remoção do BGA, se o canhão, por exemplo, de ele escorregar, ou seja, afrouxou bem na hora que ia soltar o BGA, você regula aqui esse limitador, o máximo que você conseguir, que seja uma distância de segurança do que? Desse canhão até o BGA. Para não bater nele, você regula esse parafuso o máximo que você conseguir. E depois que você descer a manopla, ele vai acabar não passando dessa margem onde está o parafuso. Então você fica tranquilo que não vai ter problema do canhão do nada descer e pum, bater no BGA. Agora vamos para a parte da montagem da base, que é um processo bem simples. Vamos pegar, no meu caso aqui eu já tirei tudo do plástico, gente. A gente vai pegar aqui os dois suportes que acompanham o produto. Vamos colocar ele aqui na minha posição de frente para vocês entenderem. Coloquei um aqui. Vou pegar o cilindro, os dois, né? Vamos tirar o parafuso. Com aquela mesma chavinha. Essa chavinha é meio que universal nessa máquina, você faz tudo com ela. Você solta os parafusos. Vamos soltar os 4 parafusos. Soltei. 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 Mais um. Finalmente, soltei o último. Após soltar o último, o que a gente faz? A gente põe esse cilindro aqui. Pronto. E eu pego o outro cilindro e também ponho aqui. Se você reparar, essa base, ela tem 2 buracos. Tanto essa minha aqui de baixo como essa de cima. Ela tem 2 buracos, o qual você vai passar o parafuso e parafusar o cilindro. Tá? Eu vou fazer isso aqui na parte de baixo no primeiro momento. Eu vou colocar o parafuso aqui e vamos parafusar com a nossa chave que acompanha a máquina. Vamos parafusar.
parafusando, 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 parafusando. Pronto, esse lado aqui já prendeu. Agora falta o outro lado. Vamos parafusando também aqui. O processo é super tranquilo, não tem grandes problemas. Vamos parafusando. Pronto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto. Parafusei aqui. Agora, um detalhe. É a hora de você colocar o carrinho. Só que o carrinho, essa aresta aqui, que algumas pessoas utilizam para fazer o suporte da placa, tem que ficar para dentro, não para fora. Então, como é que a gente vai proceder? Vamos pegar esse lado, a aresta aqui, vamos pôr aqui, vamos descer aqui no carrinho. Vamos encaixar os cilindros, vamos descer. Pronto. Agora vamos pegar essa, também vamos descer. Pronto. Tem essa manopla aqui que vem, tá? Exatamente para não deixar a base correr. Agora, pegamos essa outra parte, afinal, colocamos aqui em cima. Pegamos aqueles dois parafusos, vamos colocar aqui no buraco. Colocamos nesse outro lado também. E vamos parafusar aí esse restante que nos falta para terminar a montagem da base da máquina. Super simples, gente. Bem fácil mesmo, tranquilo. É uma máquina bem facinha de operar. Vou estar colocando aqui também. Qualquer dúvida vocês podem nos ligar, mandar e-mail, fique à vontade. Podemos fazer uma conferência pelo Skype para esclarecer as dúvidas, algum erro, alguma questão que você tenha. Pronto. Então aqui, gente, a base está montada. A gente solta aqui a manopla e a gente tem a base para correr de um lado e para correr do outro. Bom, basicamente essa seria a montagem da máquina. Agora a gente vai partir para o terceiro vídeo, que vai ser ligar ela na tomada e fazer as configurações. Eu vou explicar algumas coisas básicas dela, de cuidados para não danificar o seu equipamento. E a gente vai estar em seguida fazendo a configuração dessas duas controladoras e aí sim fazer uma remoção do componente BGA para vocês terem uma base, tá? Bom, gente, agora a gente vai estar mostrando, ligando o equipamento e ver os recursos, tá? Os botões, todo o sistema de configuração dessa máquina. Ligando ela, a gente tem que esperar, vou fazer uma contagem regressiva aqui do controlador da temperatura da base, tá? Ele vai girar até 0, ele marca aqui para mim 23, 24 graus a temperatura da base. E aqui a gente vai estar com a configuração do canhão, tá? E também desse termopar, que é o que vai em cima do BGA, tá? Algumas informações que são boas aí para todo mundo ter. Aqui onde está escrito PV, ele aparece a temperatura em verde, exatamente do termopar, que é o que vai em cima do BGA. Se aqui por acaso aparecer um erro do tipo SN6
quer dizer que você conectou lá atrás, como a gente mostrou no vídeo anterior, não conectou certo. Tá os polos ali não parafusou direito e o controlador não está conseguindo pegar a temperatura do termopar. Pode ser também, é muito raro acontecer, isso daí é interessante que você, tanto esse erro do SN6 como esse outro que eu vou comentar, vocês podem estar entrando em contato que eu vou dar uma ajuda de resolver esse problema e tá mandando a peça de reposição. Mas pode acontecer aqui que ele marca a temperatura ao contrário, ou seja, estamos em 23 graus. A gente pega e segura aqui no termopar, simplesmente ele faça a temperatura decrescente. Então está 23, ele vai rodar 19, 18. Então lá atrás o polo está invertido. Você tem dois jeitos de resolver a questão. Ou ligar o positivo no negativo e o negativo no positivo. Aí ele vai começar a marcar a temperatura para cima. Ou se não, o que eu vou te auxiliar por webcam, soltar a pecinha ali de cerâmica e inverter os fios. É bem simples, mas é muito raro de acontecer. Mas eu só estou deixando aqui explicado nesse vídeo para tentar deixar ao máximo mastigadinho essas informações da máquina, para a gente conseguir aí estar resolvendo os problemas de uma forma mais fácil. Bom, aqui então ligamos o equipamento, ele está parado. Eu vou estar mostrando agora em seguida, eu vou estar trazendo a câmera para perto e eu vou focalizar aqui exatamente na máquina, nessa área, para a gente estar fazendo o sistema de configuração que vem no manual dela, tanto da base como do canhão. Fazer a centralização da placa para você estar vendo a remoção do componente VGA. Bom pessoal, dando continuidade ao último vídeo, aqui temos a temperatura da base e aqui temos a temperatura do termopar que está ali exatamente em cima do BGA, tá? Tá marcando 20 graus e 20 graus de base. Agora eu vou fazer a configuração do controlador da base. Para isso, seguramos aqui a tecla 7. Ele vai falar AH. Jogamos aqui a tecla com o botão para a esquerda. Apertamos de novo e vamos colocar aqui um numeral subindo a 270. Apertamos 7. De novo, ele vai para o AL. Apertamos para o lado. Ele vai perguntar o outro valor, vamos pôr 260, tá? Apertamos 7. Vai aparecer uma outra configuração que não vamos estar utilizando. Vamos segurar o botão 7 até ele sair. Pronto, o controlador está configurado. Os valores que eu inseri foram os valores de 260 mínimo e 270 máximo, tá? Então a resistência vai estar trabalhando entre 260 e 270. Quando ela chega em 270, ela acende essa luz AH, que ela desliga completamente o sistema de energia da resistência. Porque ela ultrapassou o limite que era 270. E aí ela vem descendo, 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 descendo. Quando passa dos 270, né, ou seja, diminui a temperatura, ele acaba ligando novamente para manter ali entre 260 e 270. Aqui a gente tem o PTN, tá? O PTN quer dizer o quê? A programação que a gente tá. Essa máquina permite a gente gravar 10 perfis. Apertando o botão aqui PTN, você vai rodar, ó, do 0 ao 9, que é exatamente quantas configurações você pode estar armazenando. Por exemplo, 10 tipos de chip, enfim. Outro detalhe, a gente tem o sistema de luz, tá? Que nos auxilia aí para ver as esferas na hora que estão no ponto da fusão. Fan switch, que é o canhão superior, o ventilador do canhão superior, que a gente só aciona depois que termina o retrabalho, tá? Vamos manter desligado para poder iniciar. Aqui vamos fazer a configuração desse controlador. Para isso, a gente tem, ou a gente envia uma folha, ou vai no manual na página número 10. Está escrito aqui, ó, configuração sugerida para IR6000 e perfil sugerido. Uma coisa é a configuração da máquina, outra coisa é a configuração do perfil. Resumindo isso para você, esse controlador aqui ele é utilizado
para N tipos de mercado, forno de caldeira, forno de padaria e etc. Então, o que acontece? A gente tem que configurar ele num primeiro momento para estar sendo utilizado para esse canhão superior aqui. Para isso, vamos seguir o que o manual está falando. Pressione a tecla par 7. Par 7, essa aqui. A última do lado da direita e vamos segurar. Pronto. Ele entra no sistema de programação da controladora. Apertamos par 7 novamente. Tune off, tudo bem. Apertamos novamente. Ó. Prop, ele está vindo original 5. O sugerido é 23. Então vamos apertar a tecla para cima e ir até o 23. Joia, vamos para o próximo. Par 7. Int 300. Aqui diz pra gente 120 no manual. Então vamos jogar 120. Joia. Par 7. 45. Aqui é 30, de acordo com o nosso manual. Pronto. 1.0. O manual fala 2.0. Par 7. 808 está certo. Par 7. Aqui é 400. Mas o nosso manual pede para inserir o valor de 300. Vamos estar colocando aí 300. Par 7. SPL está 0, está certo. Aqui está certo. Par 7. SNPB está certo. Está certo. Está certo. Certo, certo, pronto. Você vai apertando o par 7 até ele voltar para essa tela principal. Está acusando 21 graus ali no termopar e 0 de temperatura aqui de programação, tá? Porque a gente não iniciou. Agora a gente vai para a parte que nos interessa, que seria a parte da configuração do perfil. Eu vou estar configurando aqui um perfil aleatório, mas para a gente estar extraindo aquele chip BGA para vocês terem uma ideia. Para isso, a gente vai selecionar o PTN que a gente quer. No caso, eu vou configurar aqui no PTN 0 essas configurações. Se você quiser colocar outras configurações, você pode apertar o PTN e marcar o número 1, que daí você pode armazenar novos dados sem alterar o do 0. O 0 vai ficar de acordo com o que eu vou inserir aqui agora. Bom, como é que funciona o sistema de aquecimento do canhão? Ele simplesmente é feito em rampas. O que é rampas? A máquina não vai de 0 a 300 graus, por exemplo, no canhão, numa reta só. Ele vai em escalas, né? Então ele sobe a primeira rampa, chega na temperatura de 100 graus, fica parado lá 2 minutos. Depois que ele ficou parado esses 2 minutos na temperatura de 100 graus, ele vai para outra temperatura, vamos supor, a 200 graus. Vai ficar parado lá mais 2 minutos. E assim por diante. Ah, Felipe, quantas rampas são necessárias para tirar um BGA? Depende. A gente utiliza aqui de 3 a 4. Mas, normalmente, utilizamos 3, que é igual que eu vou fazer a configuração nessa máquina. Os chineses mandam lá da China pra gente as máquinas com 8 rampas. Acaba sendo muito tempo o chip exposto, que pode causar bolha, empenar a placa, envergar, entre outras coisas. Então nessa demonstração vamos estar utilizando 3 rampas. Para isso, como é que nós programamos o controlador? Temos aqui a receitinha de bolo que a gente manda, mas é importante vocês saberem como é que funciona a lógica disso, de uma rampa. A rampa é composta por 3 valores. O que são esses 3 valores? O R1 quer dizer quantos graus por segundo a máquina aquece. O L1 é a temperatura alvo. E o D1 é o tempo que ele vai ficar nessa temperatura alvo. Então, vamos supor que a máquina aqueça 2 graus por segundo. Ele chegue na temperatura de 90 graus, ele fique parado 120 segundos, é sempre em segundos, tá? Isso, na temperatura de 90 graus. Então, se você fizer a conta,
2 graus por segundo para chegar na temperatura de 90, eu vou demorar 45 segundos. Porque a cada 1 segundo eu aqueço 2 graus. Então, 2 vezes 45 vai dar a temperatura de 90. E depois que eu alcançar essa temperatura de 90, eu vou ficar parado lá 120 segundos. Então, essa primeira rampa, a hora que ela finalizar, ela vai dar um total de 165 segundos, tá? Mais ou menos para vocês terem uma ideia. Depois disso, ele vai para a rampa 2, que daí já vai ser o R2, D2 e L2. R2 quantos graus por segundo, L2 a temperatura alvo e o D2 quanto tempo ele vai ficar na temperatura alvo. Bom, eu vou fazer aqui na prática para vocês entenderem um pouquinho. Para fazer a programação no PTN0, a gente vai apertar a tecla setprog, a segunda da esquerda. Aqui, ó, rampa 1. Quantos graus por segundo? 3 é muito. A gente vai colocar 1,5 graus nessa primeira rampa. Coloquei 1,5 graus, aperto par 7, aqui embaixo, a última da direita. L1, temperatura que eu vou chegar. Vou colocar 70. 70, legal, par 7. Tempo que eu vou ficar nessa temperatura de 70. Vou pôr aqui 120 segundos, 2 minutos, tá? Joia, par 7. Rampa 2. Quantos graus por segundo? Vamos pôr 2 graus por segundo. Pronto. Par 7. Temperatura 150 graus. Pronto. Par 7. D2, 120 segundos, que é o tempo que a gente vai ficar nos 150 graus. Joia. 3 graus por segundo, tá certo na rampa 3, par 7. Temperatura alvo, vou deixar aí uns 240, par 7. Tempo, vou pôr 80 segundos, que é até muito. Par 7. Rampa 4. Eu não vou fazer a rampa 4. Se eu fosse, era só alterar o valor aqui, apertar par 7 e ir seguindo do jeito que a gente fez nas rampas 3, 2 e 1. No caso, não vai ter. A gente zera. Aperta aqui para baixo, ó, primeiro da direita, botão, e vamos zerar esse valor. Vai aparecer end, ou seja, não vai ter a rampa número 4. Par 7. O HB. O HB a gente vai deixar em 20 por padrão. O que é o HB, Felipe? Pá. Par 7, pronto. É a diferença da temperatura de programação com a temperatura real. Dando um exemplo na prática aqui, eu vou ligar a máquina, tá? E eu vou mostrar para vocês o que quer dizer esse HB. Ó, o termopar tem que ficar em cima do BGA. E ó, importante, o canhão tem uma área de 8 por 8 centímetros. Ele é maior que o componente BGA. Então, o ideal é que você passe uma fita de alumínio, exatamente para não danificar os outros componentes. Principalmente se for de plástico, essas coisas, tá? Então a gente recomenda por questão da área de abrangência, estragar capacitor, resistência e entre outros. Bom, vou dar um start aqui. A máquina vai começar o processo. Então, para vocês verem, o HB vai ser a diferença dessa temperatura com essa. Ele vai chegar em 42. Ele vai piscar o run, que ele acionou parte das resistências. Olha, foi para 43 e o termopar vai ter que ir para 23, ou seja, ali em cima do BGA. Já está correndo a temperatura da base e ele vem puxando, né? Diferença de 20 da temperatura de programação com a temperatura real. Quando ele chegar no 70 aqui, que foi a primeira temperatura que a gente configurou da primeira rampa, aqui vai chegar a 70, ele vai passar.
porque a resistência ela não chega a ser 100% precisa como uma estação, uma estação de retrabalho, né? Uma máquina dessa com ar quente. O ar quente já é mais preciso. Essa daqui de infravermelha não chega a ser precisa, principalmente na primeira rampa. Na segunda e na terceira, a margem de erro é menor de aquecimento. Na primeira a gente chega a ter 20% a mais. Já na segunda e terceira rampa chega a 10%. Então eu não posso colocar muita temperatura nessa primeira rampa, porque só é uma temperatura assim, vamos dizer, para estar aquecendo a placa. Não vai dar fusão nenhuma a 70 graus, tá? Não tem como. Então aqui a gente vê que o step 1 é a rampa 1. Aqui ele deu uma estabilizada, né? Ele parou de esquentar, como estava escrito aqui nesse LED superior. Então você pode ver que ele chegou já a 70 e ele vai passar conforme eu estou falando. Ele vai chegar aqui mais ou menos uns 85, tá? Outros fatores importantes, eu não lembro se eu comentei nos vídeos anteriores, mas tomar cuidado com o ar-condicionado, janela aberta, porque tudo isso influencia, tá? Principalmente na hora de danificar o componente ali BGA, ou até mesmo na hora de estar aquecendo a máquina, porque fica uma briga, esquenta e esfria, esquenta e esfria, esquenta e esfria. Aqui, se você reparar, deu aqueles 20%, vou falar quase 30%, né? Chegando a 91%. Por isso que eu não me importei pôr muita temperatura na primeira rampa, tá? Você vai reparar que já já ele vai para o step 2, que é a rampa 2, tá? Enquanto isso, a gente vai tendo um aquecimento aqui da base, que vai ficar entre 260 e 270. Pronto, fomos para a rampa número 2. Aqui ele vai correr, vai dar aquelas diferenças de 20 graus. No caso vai ter que ser em 115. E ele vai puxar, quer ver? Mudou aqui o LED iluminado, aquecendo. Olha, a diferença de 20 ele começou a esquentar. Você vai ver que ele vai chegar a 150 e o canhão dessa vez não vai chegar a extrapolar muita coisa, tá? $150. Ele diz que ele vai estabilizar aqui, né? A temperatura, né? Ele não vai estar mais aquecido, ele vai dar uma estabilizada. Aqui vai bater nos 260, ó. Chegou na temperatura que a gente combinou, de 260 a 270. E aqui, ó, ele vai chegar no 150, vai ter uma margenzinha, tá, gente? Ó, voltando para esse controlador, ó, estourei os 270, ele liga a luz vermelha, formando que ele, ó, não vai esquentar mais nada, tá? Ele vai ter que simplesmente voltar na temperatura que estava, que é para ele ficar entre 260 e 270. Aqui, como eu te disse, ele não vai extrapolar muita coisa, tá? Vai ficar um 65, vai chegar a dar quase os seus 10%. Diferente da primeira rampa que eu te disse.
Vai ficar parado os 2 minutos. Até tem uma caidinha aí. Então nem chegou a 10%, porque 10% seriam 15, né? Deu quase aí 5% a margem. Quando ele chegar na última rampa, que vai ser 240, não vai sair muito fora disso. Olha, e aqui ainda ele tem que abaixar a temperatura para desligar essa luzinha vermelha, informando que ele tem que ficar entre 260 e 270. Olha, desligou. Chegou a 269, ele desligou. Então ele vai ficar entre 260 e 270. Terceira rampa, gente. É hora de a gente já começar a ficar de antena ligada. Por quê? Quando ele chegar perto dos 240 graus, não necessariamente você tem que esperar os 80 segundos, tá? Mas pode ser que ele solte antes. E aí que tá o lance. Você não vai me esperar dar os 80 segundos para ir lá ver se o chip está solto. Por quê? Nesses 80 segundos, a probabilidade de você ter perdido o componente, ter envergado a placa, são inúmeras. Então, a gente põe 80 segundos por uma questão de tempo. Por quê? Pode ser que nos 20 primeiros segundos não tenha saído o chip. Ah, Felipe, se não sai, o que eu faço? Espero dar os 80? Bom, você olha, né, num relógio, né, põe um relógio de pulso, ou se não um cronômetro aqui, né? E dá uma olhada ao tempo. Então rodou 20 segundos, aí você fala, putz, tem mais 60, né? Não saiu. Baixa um pouquinho mais o canhão. Espera mais uns 10 segundos. Puta, não foi. Então vamos esperar mais um pouquinho. Desce mais um pouquinho o canhão. Porque a ideia é preferível que não saia o chip e você não perca a placa do que faça uma bolha, você tire e a placa esteja toda envergada. Ó, a gente já está nos 230 de programação. Pode ser que essa solda não seja LED free, seja chumbo, então já correu a fusão. Então eu vou dar uma encostada só para ver se ele já está solto. Ó, ele já está solto. O que a gente faz aqui? Levanta o canhão, gira para o lado, vem uma pinça, opa, vem, puxa, tira. Vou pôr aqui no papel, tá? E aí a gente vem, aperta a tecla stop da máquina, liga o fan, ele liga a ventoinha, podemos deixar aqui em cima. Todas as esferas ficaram lá, tá? Todinhas, todinhas. Talvez vocês não consigam ver, mas eu vou trazer bem devagarzinho a câmera para vocês darem uma visualizada, tá? Então vocês podem reparar que tem pontos ali, o qual está um pouco da solda, né? Não está no formato aí circular, né? De bolinhas, né? Exatamente porque eu encostei a minha pinça para ver se estava solto. Mas não tem problema que você passando a malha de soldador, é a ponta faca, isso daí sai daí. Outro detalhe importante eu vou mostrar para vocês aqui na mesa. Felipe, você usou uma pinça. Por que não utilizar uma pinça a vácuo? Muito simples. A pinça a vácuo, principalmente essas mais simples que a gente encontra no mercado, elas não dão uma sucção boa. Vou te mostrar aqui na prática. Componente BGA aqui. Eu venho. O componente está limpo. E a pinça está limpa, tá? Na prática teria que funcionar isso daqui, ó. Eu pego, aperto. Ó, subiu. Você conta, opa, 4 ou 5 segundos, ele cai. Então eu vou repetir aqui que a minha mão ficou na frente, para vocês verem. Ó, apertei, puxei, ó. 1, 2, caiu. Se cai em cima ali da placa onde estão as esferas aquecidas, vai voar solda para tudo que é lado. Então a gente prefere, tá, o quê? A gente vem com a pinça,
pega bem na pontinha aqui, ó. Você já tem força suficiente para levantar o BGA, sem danificar ali a placa, que é o que nos interessa. Bom, gente, esse é o vídeo de manuseio da estação IR6000 da ASHI. Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer sugestão, estamos a dispor. Aqui o nosso telefone é 11 3645 2160. Vocês podem acessar pelo site www.ftecnet.com.br, passar um e-mail, qualquer dúvida que vocês tenham, estamos ao dispor. Também disponibilizamos o canal nosso do YouTube e também conferência pelo Skype, caso tenha enroscado alguma coisa ou queira ver algum tipo de problema que às vezes pode acontecer de vir no equipamento. De resto, só para finalizar, somos revenda autorizada da ANAC, damos 6 meses de garantia no equipamento, temos peças de reposição. Caso você precise fazer assistência técnica da máquina, deu algum defeito que tenha saído depois da garantia, também fazemos. E o melhor de tudo, se você quiser algum dia vender o seu equipamento e fazer um upgrade, nós compramos ela. Para isso, pedimos a gentileza que você guarde a caixa com todas as espumas que vem, tudo bonitinho, para a gente conseguir pagar um preço legal aí na hora da troca do seu equipamento. Tá bom, gente? Espero que esse vídeo tenha sido útil e qualquer coisa, estamos por aqui. Um abraço a todos.